feche seus olhos, repete uma oração comigo que diz o seguinte: querido Deus, mostra-me o teu amor. Jesus, mostra-me a tua graça. Espírito Santo, me revela o Cristo. Abre o meu coração para ouvir a tua palavra. Eu repreendo agora toda distração, todo empecilho, todo plano do inimigo, toda dor de cabeça, toda preocupação. Em nome de Jesus, é o que eu peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos. Para nós entrarmos no nosso texto, essa é uma pergunta muito importante. Pode parecer uma pergunta boba, né? Quem é Jesus? Porque vivemos para ele aqui, né? Está todo mundo aqui por causa de Jesus. Só que essa pergunta simples e boba, Jesus fez para os seus discípulos. E se a gente não definir quem é Jesus para nós vamos ficar confusos, nós vamos morrer na fé, pode acontecer várias coisas. E é por isso que eu conversando com o nosso líder Tiago, eu optei, né, por falar sobre isso. Porque muitas das vezes a gente fica, né, num ativismo religioso e ainda não é muito claro quem é Jesus para nós. É possível você tocar, cantar, dançar, servir na igreja e não ter uma definição completa de quem Jesus Cristo é para você mesmo. E pegando esse assunto, que é uma pergunta boba e simples, nós vamos definir como nós vamos lidar com a nossa vida. Se você ainda não definiu quem é Jesus para você, é muito provável que a sua vida esteja um caos. O caos acontece para todos, cristãos e não cristãos. Só que o fardo de Jesus, que ele propõe a carregar junto com você, torna a sua vida mais leve e é possível suportar essa vida. Sem você estar andando para lá e para cá dizendo que a tua vida está um caos. Porque a nossa vida sempre vai ser um caos. Amém? Então, definindo quem é Jesus na nossa vida, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 16. 16, versículo 13, diz o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Esse é um texto que eu passei por ele, eu acho que umas 30 vezes. E eu nunca tinha prestado atenção à profundidade dessa pergunta. Quem eu sou? Uma pergunta simples, objetiva e clara, né? Ele faz essa pergunta para pessoas que viviam com ele 24 horas. É importante a gente observar que quando os discípulos passaram a ser discípulos de Jesus, eles andavam juntos todos os dias, bebiam, comiam e dormiam juntos por uma mensagem principal. Amém?
Então, havia uma convivência de saber quem é quem. A gente só consegue entender e ter um pouco mais de ciência real, verdadeira, quando nós passamos a conviver com essa pessoa. Uma coisa é ter uma impressão de quem o nosso líder Tiago é, porque eu o vejo apenas aqui no sábado, no domingo, na consagração. Outra coisa é o quanto de informação a Karine tem sobre ele. São duas coisas totalmente diferentes. Amém? Que aí vai entrar, sim, as qualidades, que é tudo de bom, mas também vai entrar os defeitos. E é aí que a gente mostra quem é quem, né? Na narração do MMA, que eu acompanho, né? Se fala, tem um ditado popular que fala que esse é o momento em que separa os homens dos meninos, né? Porque é aí que a gente é confrontado por nossos defeitos. Aí acontece várias coisas. Amém? Ou eu continuo seguindo essa pessoa, ou eu não continuo seguindo essa pessoa. E foi o que aconteceu com os discípulos, né? Tinha ali mais ou menos uns 70 discípulos. Jesus começa a confrontar o povo dispersa. De 70 passou a 12, e a 12 teve seus 3 íntimos. Amém? Sabendo dessas informações, a gente vai para a primeira pergunta, que qual é? Quem eles dizem que eu sou? O começo do texto é importante a gente observar a geografia de onde essa pergunta foi feita. Amém? Essa pergunta foi feita numa cidade que a Bíblia descreve como Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, anteriormente chamada de Panéias. Dado esse nome porque essa cidade, ela há 3 séculos atrás, ela foi ocupada pelo Império Grego-Romano. Amém? Nesse império, toda vez que imperava uma nação sobre uma cidade, sobre uma nação rival, trazia-se os costumes para que pudesse se corromper a religião e a política daquele estado a qual ele está imperando. Quem está entendendo aqui? Então, digamos que os paraenses viessem em massa lá do Pará para morar aqui. Eles iam trazer todos os seus costumes, a sua religião, para corromper a cultura amazonense. É isso que o texto quer dizer, amém? Então, sabendo disso, essa pergunta foi feita num lugar em que havia vários templos pagãos, né? Porque naquela época a mitologia, que hoje nós chamamos de mitologia, para eles era uma realidade, era muito forte, né? A cultura dos Zeus, né? E os seus deuses ao redor e afins. Então, naquela cidade, o Império Grego-Romano construiu vários templos. Isso é histórico. Você pode acessar em qualquer celular depois, tá? Vários templos para deuses pagãos. Amém? Então, era uma cidade que foi corrompida por vários santos, vários deuses, falsos deuses, e Jesus, no meio dessa cidade que havia idolatria, prostituição e etc., faz essa pergunta: quem essa cidade dizem que apareci sou? Então, no meio do caos, que é como está hoje, o caos de idolatria, de prostituição, de problemas graves, de epidemias e afins, não mudou quase nada. Amém? Só mudou a maneira de governar os países e as cidades. Mas é nesse contexto que Jesus pergunta para os discípulos: quem eles dizem que o Filho do Homem é? Aí o texto vai falando aqui, ó, que é o quê? Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Então, o que ele está querendo dizer? Que essas pessoas de fora, que não faz parte do que é meu próximo, o meu próximo são vocês, quem eles imaginam que eu sou? E ele
é bastante categórico em dizer filho do homem. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: quem eles dizem que eu, o filho do homem, o Deus encarnado, sou para eles. Amém? Então, ele queria saber qual tipo de informação existia para aquelas pessoas que não eram próximas dele. Aí, os discípulos vão lá e denotam o que eles estão falando lá de maneira pública. Amém? E eu fiquei curioso para saber por que compararam Jesus com João Batista, Elias e Jeremias. Esses três profetas, eles tinham características específicas em momentos diferentes da história é, da crença judaica cristã. Amém? A comparação entre esses três profetas com Jesus, existiam 4 motivos. A primeira, como Elias, Jesus fazia milagres. Então as pessoas viam de fora e comparavam com a história de que Elias fez, que ele fazia milagres. Amém? Como Jeremias, Jesus era oposição contra a idolatria. Jesus sempre jogou na cara da hipocrisia, da idolatria, da egolatria também, porque os fariseus eram muito ególatras e afins. Então Jesus, ele tinha esse posicionamento para as pessoas de fora como uma pessoa que era oposição à cultura daquele local. Então, eles pensavam bem assim: eu acho que Jeremias e Elias podem ter ressuscitado no Espírito de Jesus. Quem está entendendo aqui? Amém? Como Jeremias, Jesus pregava um novo milênio, um novo tempo em que o Messias viria, sendo ele próprio, e a vida espiritual do povo de Israel entraria em outro nível. Porque desde Adão foi profetizado que viria um homem que pisaria na cabeça de Satanás. Então, como Jeremias, que também tinha esse tipo de pregação, viria um novo milênio, Jesus também falava isso. Então, o que as pessoas pensavam? Esse aí pode ter vindo do espírito de Jeremias. Amém? Faz sentido agora? E a quarta ocasião, situação, eles pensavam que Jesus era um profeta que era o precursor do Messias que haveria de vir. E, infelizmente, os judeus pensam assim até hoje. Eles ainda estão esperando o Messias que irá salvar Israel deste mundo. Amém? Então, todos eles tinham um pensamento de quem Jesus era, segundo aquilo que eles viam de maneira ocular. Então, é mais ou menos assim. Eu acho que ele talvez possa. É isso que o texto quer dizer. Que as pessoas que falavam isso, eles usavam um eu acho. Eu acho que talvez ele possa fazer algo. Eu acho que ele é Deus. Eu tenho um pequeno aqui, uma pequena desconfiança que eu acho que ele é. Eu acho que eu vou para o céu por causa de Jesus. E eu acho, e eu acho, e eu acho. Assim como foi a resposta de alguns aqui. Eu acho que uma coisa é você achar, outra coisa é você ter certeza. São duas coisas que parecem a mesma coisa, mas são um abismo entre um e o outro. E esse é o nosso problema, segundo esse texto. Que muitas das vezes nós entramos em um ciclo de comunhão, uma comunidade cristã, que é a igreja, e a gente passa apenas a achar quem é Jesus. Eu acho que ele pode me suprir. Eu acho que ele vai me dar um bom futuro. Eu acho que eu vou prosperar financeiramente. Eu acho que eu vou casar por causa de Jesus. E assim a gente vai colocando o achismo. Assim como o povo de Cesaré de Filipe. Amém?
Isso é um problemaço. Porque se você parar hoje, você fizer uma lista para você mesmo e colocar lá 10 coisas que eu sei que Jesus é. Aí você vai ver o quanto de informação você tem de Jesus. Às vezes é muito raso, às vezes a gente está vindo aqui só por cumprir tabela, porque tem pessoas legais e realmente aqui tem muitas pessoas legais, porque tem pessoas bonitas e realmente, graças a Deus, ó Pai, graças a Deus. Mas esse não é o foco. Nós estamos aqui para, assim como em Efésios fala, crescer em estatura, conforme a imagem de Cristo. Mas como crescer em estatura se eu não sei nem quem eu estou adorando? Eu não sei nem quem são os objetivos de Jesus para a minha vida ou de mim para as pessoas. Se a gente não definir quem é Jesus em nossa vida, a gente vai ficar igual o povo de Israel no deserto. Se você dá um Google, hoje tem IA, é mais fácil, né? Você vai perceber que para você fazer o percurso que Israel fez até Canaã, não durava 20 dias. E eles passaram 40 anos. Então era errando e fazendo a volta, errando e fazendo a volta, errando e fazendo a volta, errando. Foi por isso que eles passaram muito tempo. Porque pecava e Deus falava, olha, você precisa aprender, não pode idolatrar. Lá vai voltar, vou fazer a roda de novo. Aí chegava no caminho correto, não, errou de novo, volta de novo. E assim foram anos, décadas e afins. O ponto que eu quero aqui trazer para vocês é que nós precisamos definir primariamente quem é Jesus para nós. Enquanto nós não definirmos, enquanto nós não procurarmos o que Jesus é para nós, todas as outras coisas vão ficar travadas. Porque quando a gente entende quem Jesus é, Jesus vira para você, olha, tu foi Simão Bar-Jonas, pois agora tu é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, olha só, vamos aqui para o que o texto está falando. Todos os discípulos tinham uma informação lógica que acabamos de comentar. Elias, Jeremias e eu estou esquecendo agora, João Batista. Então, até os discípulos tinham a mesma informação que as pessoas de fora, os cidadãos de Cesaré de Filipe. Amém? Só que apenas um, o mais rebelde, tinha uma informação privilegiada, uma informação que não provinha dele, o texto fala, provinha do Pai Celestial. Essa informação que faz mudar a nossa vida. Não foi carne nem sangue que te revelou. Quem foi? O Pai que está nos céus. Olha aqui, isso aqui é interessante. Então é possível você estar com Jesus, comer com Jesus, dormir com Jesus e não saber quem Jesus é. Os discípulos tinham a mesma informação que o povo daquela cidade tinha, que era o quê? Jeremias, João Batista, João Batista. João Batista, Jeremias e Elias, isso, meu Deus. Então, é importante a gente falar isso. Porque Jesus fez essa pergunta para os discípulos. E a gente precisa ter uma revelação especial de quem Jesus é através da oração. A gente só vai conhecer Jesus primariamente pelo que está escrito. Segundo, pela oração. Terceiro, pela vivência. São essas três ocasiões que fazem
nós crescermos e entendermos quem Jesus é. E quando eu entendo quem Jesus é, eu cresço espiritualmente, intelectualmente e socialmente. Só a partir da revelação. Só a partir da revelação de quem Jesus é. Gente, a oração que Jesus ensinou para os discípulos, fala lá, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é esse pão? É um pão para você alimentar fisicamente ou espiritualmente? Oi? Espiritualmente, não é um pão físico. Então, quando Jesus pede para os discípulos orarem, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, quem é esse pão? O próprio Cristo. Uma revelação de quem Jesus Cristo é. Porque ele mesmo fala, eu sou o pão da vida que desceu do... Então nós estamos falando que todos os dias nós precisamos ter uma revelação de quem Jesus é. É incrível. Depois que eu entendi isso, eu falei, Deus, me mostra Jesus. Até uma pessoa que não gosta de mim, Jesus. Até aquela pessoa que eu tenho raiva. Me mostra Jesus no trânsito. Me mostra Jesus na rua. E é incrível, quando você faz essa oração, começa a acontecer coisas malucas. As pessoas que te odeiam começam a querer falar contigo, pedir conselho, começam a querer conversar. E acontece o contrário também. As pessoas começam a te fazer mais rápido, mas aí Deus te mostrando que você precisa melhorar em paciência, e assim sucessivamente. Deus se mostra todos os dias. Só que muitas das vezes nós não sabe aquela antena que pega sinal? A gente não está antenado. Como é que eu faço, Milo? Para mudar o eu acho para a certeza. Jeremias capítulo 33. Jeremias capítulo 33, versículo 3, diz o seguinte: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vou repetir. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, para eu ter uma nova revelação de quem Jesus Cristo é, eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso tirar tempo para Ele. Enquanto nós estivermos ocupados o bastante para não tirarmos 10 minutos do meu dia para Jesus, sinto muito lhe dizer, mas você vai perder muitas coisas. E eu estou falando isso por experiência própria. Experiência própria. Hoje, atualmente, compartilhando um pouco da minha vida com vocês, eu já compartilhei na consagração, vou só repetir a informação aqui. Graças a Deus, Deus me deu uma moto. Eu tenho um apartamento que eu vou receber agora segunda-feira, glória a Deus, aleluia. Só que os meus gastos são muito altos. Então, o que acontece? Se eu não trabalhar um dia, fica muito difícil fechar a conta no final do mês. Então, eu preciso trabalhar todos os dias. Inclusive, amanhã eu vou trabalhar de novo, para poder fechar a conta e pagar tudo sem dever ninguém, amém? Então, eu sei do que eu estou falando. Que 1 hora do meu tempo, da minha semana, faz falta. Porque 1 hora é um momento que eu posso fazer dinheiro. Amém? Então, eu sei do que eu estou falando. Que é você sai de casa desesperado para trabalhar, para bater meta, e preciso fazer dinheiro, porque eu preciso pagar as contas e tudo mais. E Deus me pegou com força e falou: olha, pô, cara, e eu? Eu estou abaixo das tuas contas, é? Eu estou abaixo dos teus objetivos, é? Aí eu não entendi, Jesus. Desculpa aí. Lapada seca, né? Mas onde que eu quero chegar? Esses 10 minutos, Deus pode transformar a sua vida, querido. Deus pode transformar a sua vida. Primariamente, porque Ele vai estar se revelando para você. Segundo, Ele vai estar te curando de coisas que você nem sabe que você tem problema. Terceiro, Ele vai te dar respostas
Quarto, ele vai te dar as estratégias. Quinto, são inúmeras coisas que Deus pode fazer em 10 minutos de devocional. Mas para isso você precisa parar. E esse é o problema dos cristãos do século XXI. Eles não param. Eles não param. E por não parar, se perde uma coisa que esse texto está falando, que é o quê? Identidade. De quem você é. Identidade de quem você é. Porque o que Jesus está perguntando de maneira brasileirada aqui, eu vou deixar bem simples para vocês. Jesus está perguntando para os discípulos: olha, qual é o meu CPF para vocês? Amém? Qual é a minha nacionalidade para vocês? Porque só é possível entender aonde uma pessoa nasceu se você perguntar dela. Vira a pessoa do seu lado aí e pergunta aí: qual a cidade que você nasceu? Tem algumas pessoas de fora, eu sei, por isso que eu pedi para fazer. Aí a pergunta que fica: você sabia aonde essa pessoa do lado tinha nascido? Você sabia? Não, porque você não parou para conversar com essa pessoa. Ou seja, nem nós mesmos a gente se conhece. Imagina Jesus, cara. Vocês veem como essa pergunta é simples, mas humilhante? Vira para essa pessoa do lado e pergunta bem assim: qual é a sua cor preferida? Quem aqui soube agora a cor preferida do seu irmão? Levanta a mão. Meu Deus, gente, vocês não conhecem nem as pessoas com quem vocês convivem. Gente, mas assim, vamos lá, vamos voltar para cá. Só uma dinâmicazinha para vocês acordarem que mensagem muito teórica é chato mesmo. Vocês entenderam, gente, a urgência aqui? Vocês entenderam a urgência? É grave. E agora que aperta os cintos. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 16? Versículo 15 diz o seguinte: mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então ele vira para os discípulos, que eram as pessoas próximas dele, aqui para mim, e pergunta: vocês que são os meus próximos, que convivem comigo, que dormem comigo, que comem comigo, quem vocês acham que eu sou? Amém? Então nós explanamos aqui que todos os 11 discípulos não sabiam exatamente quem era Jesus, só estavam seguindo ele por causa do hype. Vamos seguir esse cara que ele cura. Vamos seguir esse cara porque ele é mestre, ele fala bem, né? Exorta os outros. Então, os 11 estavam no hype. Só um estava porque tinha uma revelação de quem Jesus era de verdade. Que recebeu através de Cristo, nós entendemos que nós só vamos entender quem Jesus é a partir de uma revelação em comunhão, em devoção. E quando nós paramos para fazer devocional a Jesus, ele começa primariamente, que é o que o texto está falando. Você é um bem-aventurado, Simão Barjonas. Então, o bem-aventurado para a gente, de maneira aportuguesada, Brasil 2025, é: feliz é você. Você é feliz porque você tem essa informação. Então, ele troca o caos por felicidade. Bem-aventurado tu, Simão Barjonas. Primeira coisa que acontece:
quando nós temos uma revelação de quem Jesus ele troca a nossa tristeza em alegria. Quanto tempo faz que você não fica alegre por um dia inteiro? É o texto. Não estou apelando, tá, gente? Que nem os pregadores antigos faziam. Porque o texto está falando o seguinte: feliz é você porque você sabe quem eu sou. Gente, pergunta básica aqui. Vocês já foram na casa de uma senhora do coque? Já? Aquela senhora que ora aqui em vocês? Tu não vê essa pessoa triste, cara. Não vê. Pode estar passando por luta, ela fala bem assim: eu estou passando a luta, mas eu dou glória a Deus. Eu falo mesmo, glória a Deus. Ela nunca tá bem assim: tô mal. Gente, a profetisa Ivone tá num caos agora. Visita ela lá. Ela vai te deixar alegre, porque ela sabe quem ela está servindo, gente. E ela tá com câncer. Primeira coisa que eu vejo aqui, tá faltando revelação de quem Jesus Cristo é para nós. Tá faltando revelação de quem Jesus Cristo é. Porque quando você sabe quem Jesus é, você não reclama, cara. Você não reclama, é só gratidão. É só gratidão. Se você for olhar para a sua vida muitos anos atrás, você vai ver que você progrediu muito, mesmo em meio ao caos. Só que a gente esquece. A gente esquece de quem fomos há semanas atrás, há meses atrás. Está faltando revelação de quem Jesus é. Enquanto nós nos acostumarmos a viver sem entender quem Jesus é para nós, não vai mudar não do jeito que você está aí. Vai. Sinto muito lhe dizer. Porque olha para a vida de Atos dos Apóstolos. Sorrindo. Aí Estevão, gente. Estevão é loucura, loucura total. Sendo apedrejado, pedindo para que as pessoas que estavam apedrejando ele, Deus perdoasse, que eles não sabiam o que estavam fazendo. Quem em sã consciência vai fazer isso? Ninguém. Mas ele estava feliz porque ele sabia a quem ele estava servindo e para onde ele estava indo. Tudo isso numa definição de quem Jesus é. Quando nós sabemos para onde nós estamos indo, o fardo é mais leve. Aí ele vai falando: bem-aventurado tu, Simão Barjonas. E é interessante nós entendermos por que Jesus chamou ele de Simão Barjonas se o nome dele é Pedro? É a mesma pessoa. Não é interessante? Fui procurar saber, que eu sou um homem curioso. Simão Barjonas era o nome dele antes de Jesus trocar o nome dele, correto? Só que é interessante o seguinte: o que é Barjonas? Simão, um nome comum, igual João, José, etc. Só que Barjonas é interessante, né? Barjonas, no aramaico, o bar significa filho. Então, ele era um nome filho de Jonas. Por isso que ele é chamado de Simão Barjonas. Porque o pai dele se chamava Jonas. Mas por que é interessante nós sabermos isso? É que os nomes na Bíblia, eles carregam um significado. Amém? Jonas, quem foi Jonas na Bíblia? O que Jonas fez? Fugiu para um grande propósito. Deus não pode contar com fujões. Então o nome dele era Simão, filho do fujão. Vocês entenderam aqui? Então, quando eu tenho uma revelação de quem Jesus Cristo é, ele olha para você do jeito que você está e fala: olha, ok,
pecador, né? Você é feliz. Aí no versículo seguinte ele fala bem assim: porém agora te digo, tu és Pedro. Jesus vai lá e troca a identidade de uma pessoa que era fujona para uma pedra que servia como esteio para grandes templos. É interessante que eu estava olhando as imagens dessa cidade, Cesareia de Filipe, que existiam vários pedras enormes assim que eram erguidos os templos dos deuses falsos. Então é possível que Jesus tenha olhado para as pedras e tenha falado: olha, Pedro, tá vendo essa pedra? Você vai ser essa pedra para a igreja de Israel. Quando nós recebemos uma revelação de quem Jesus é, primeiramente, ele te deixa feliz. Segundo, ele troca teu nome e ele não quer saber do teu passado. Tu foi Simão Bar-Jonas antes. Agora, para mim, tu é Pedro. Pode ser que as pessoas te chamem de Simão Bar-Jonas, mas para mim, tu é Pedro. Isso é muito especial, gente. O meu pai era traficante de drogas. Se você olhar para o meu pai hoje, não tem um resquício de que ele usava entorpecentes. Eu era filho de um traficante junto com uma sambista da escola de samba lá do Morro da Liberdade. Quem diria que daria, né? No Miller. Deus teve que intervir, mudou a história do meu pai e hoje eu sou fruto disso. Gente, tendo uma revelação de quem Jesus Cristo é, Deus vai mudar o rumo da sua vida. Deus vai mudar o que era enganador para uma pessoa íntegra, uma pessoa que era tímida, uma pessoa que tem agora coragem. Deus muda a história, mas só se você for até ele, cara. Não tem como Deus mudar a história sem a sua permissão. Como é que você vai dar permissão para ele sem você tirar um tempo para ele? Amém? Quem é Jesus? Meu Deus, quanto tempo eu tenho? Meu Deus. Bom, ultrapassei foi tudo aqui. Vamos lá. Vamos terminar aqui. Aí é o seguinte, aí o versículo continua, né? Mas meu Pai que está no céu. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha aqui para mim, todo mundo, gente. Vamos aqui. Essa, para mim, é a parte mais legal, que é a parte de curiosidade. As portas do inferno, que o texto está falando, é um lugar físico. Ele existe até hoje. É um apelido de um lugar. E eu vou narrar aqui para vocês porque é muita informação. Amém? Cesareia de Filipe era uma cidade que foi erguida pelo Império Grego-Romano dentro da nação de Israel. Quando esse império se apoderava de um lugar, eles tentavam colocar suas culturas, crenças dentro daquela região e dominar, não só politicamente, como religiosamente. Nesta cidade foi levantada vários templos a deuses pagãos, numa gruta barra caverna, para adoração, cultos e orgias. O maior templo era do deus Pan. O deus Pan, ele era um deus dos bosques, dos rebanhos, dos campos e dos pastores. Na mitologia grega, ele vivia em grutas e cavernas tocando flautas. A imagem do deus Pan era metade homem, metade bode. Tinha chifres e na sua mitologia ele tocava flauta doce. Os pagãos da época acreditavam que nessas grutas próximas dos templos era um portal do inferno, onde havia aparições no submundo de divindades. Ou seja, quando foi erguida a Cesareia de Filipe, o Império Grego-Romano trouxe essas crenças, essas divindades
pagãs. E eles, naquele local, tinha um monte, né? Se eu não lembro, era o Monte Hermon. E nesse monte tinha cavernas e grutas. Eu fui procurar entender, né, qual é a diferença entre o que eu não sei, né? Caverna é só uma entrada, e grutas, ele tem vários tipos de entrada, com entrada de luz. Amém? Então ele tem entrada e saída. Então, nesse monte tinha cavernas e grutas, e foram erguidos vários templos a deuses pagãos, né? Vários tipos de deuses. O maior templo de Cesareia de Filipe era o templo do deus Pan. Isso é muito interessante a gente entender, porque essa divindade, ela era a maioral daquela cidade. Amém? Então, o que que acontece? Esse Deus, ele tinha uma proposta de abençoar pastores e pessoas que viviam em bosques e tinham campos. Amém? Só que, além de abençoar, ele tinha um propósito de encantar donzelas. Ele saía pela noite, pelos bosques e florestas, à procura de donzelas com o intuito de desonrá-las. Então, segundo a mitologia, ele saía à noite, né, à espreita de meninas novas, para fazer a maldade, a desonra. Amém? Que é o. Amém? Então, essa era a mitologia do deus Pan, que era a maior mitologia daquela época. E é muito interessante entender isso, vocês vão já entender o porquê. Então, dado essa informação, toda vez que os pastores estavam nos bosques, nos campos e na floresta, toda vez que eles ouviam um ruído de árvore, eles tinham o hábito de dizer: olha, Deus Pan está por aí. Porque ele era um bicho, né, que era metade homem, metade bode, que ele ficava à espreita na floresta. Então tinha esse pensamento, que nem a mãe da natureza, que o pessoal fala aqui no Brasil, né? Mas era muito parecido lá. Só que como ele sempre pegava as mulheres, isso fazia o terror naquela cidade, ao ponto das pessoas quase não saírem à noite, porque eles tinham medo do deus Pan, o deus pagão. Amém? Então essa cidade, ela era totalmente amedrontada por essa mitologia. Isso está registrado na Bíblia. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia de gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 3 séculos atrás, antes de Jesus nascer, esse texto já estava pairando sobre a nação de Israel. A terra de Zebulon e a terra de Naphtali ficavam na mesma região da Cesareia de Filipe. É o mesmo mapa geográfico. E Isaías já falava que aquela região, eles viviam aflitos com medo, desesperados de medo, por causa do Deus Pan. E é muito interessante porque essa palavra, Pan, é de onde deriva a nossa palavra em português, pânico. Quando a pessoa está totalmente apoderada de medo, ela fica em pânico. E ela vem da palavra Pan. Então, o que
que isso quer dizer? E eu vou terminar a curiosidade aqui. É que os pagãos acreditavam que essas grutas e cavernas eram um submundo em que as divindades apareciam de vez em quando. Então, fora o medo do deus Pan, ainda tinha o medo dos outros deuses. Amém? Porque tinha Zeus, né? Zeus tacava trovão e afins, né? Tem muita mitologia. O que eu quero falar aqui não tem nada a ver com a mitologia grega, mas é importante nós entendermos que aquele local era assombrado pelas divindades que eles acreditavam lá. Aí Jesus vem falando em Isaías: a terra que estava aflita vai nascer um menino. E quem andava na escuridão, hoje vai ter luz. Quem andava com medo, hoje vai ter paz. Porque ele é o príncipe da paz. E a gente volta para Mateus capítulo 16, cabe totalmente o que nós estamos falando. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esses deuses falsos que vocês estão vendo aí, nenhum deles vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Vocês vão parar de ter medo. Vocês vão parar de ter aflição. Vai ter resolução de vida. Hoje, se você for em Cesaré de Filipe, só tem ruína. Porque tudo passa menos a palavra de Deus. A igreja foi edificada. E ela está viva até hoje. E vai continuar até a volta de Cristo. Então, como nós temos uma revelação de quem Jesus é, Jesus joga fora todo medo, toda aflição, todo o caos que há dentro de você. Tudo isso implementado por ideias erradas que o diabo coloca em nossa mente. Hoje, quem domina você é quem domina a sua mente. É uma zoada, uma zoada, uma zoada, mas por quê? Porque a sua mente não está preenchida com Jesus. Pega o celular de todo mundo, vai ver como é que está o algoritmo aí do Instagram. Gente, a gente precisa se encher de Jesus. Por isso que o propósito principal dessa mensagem é: quem é Jesus? Nós poderíamos ficar várias horas aqui explanando teologicamente aqui, Jesus é tabernáculo. Mas não, a gente começa pelo feijão com arroz, que é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Vamos pôr de pé? Nossa, eu estou muito obediente no horário. Jesus está me mudando. Eu acredito piamente que daqui vai sair a nova geração de jovens. Isso aqui eu tenho, desde que eu entrei pela primeira vez, tinha menos pessoas que tem aqui hoje. Eu tenho certeza absoluta que isso aqui vai ser pequeno daqui a um ano. Vai ser pequeno. Mas começa por nós. Começa Jesus sendo preenchido dentro de nós. Um pouco mais de Jesus hoje, um pouco mais de Jesus hoje, um pouco mais de Jesus hoje, um pouco mais de Jesus hoje. Gente, até eu, gente, pelo amor de Deus, eu sou cheio de falha. Mas eu não desisto, porque eu sei que Jesus está sendo construído em mim, sabe? Jesus está sendo construído em mim. E eu sei que da minha vida vai ser abençoado. Muitas pessoas vão ser abençoadas. Não por mim, mas porque Cristo está em mim. Cristo está em mim. Mas se eu não definir quem Jesus é para mim, tudo vai ficar mais difícil, gente. É possível cambalear? É possível. Tem gente que morre cambaleando. Mas Deus não quer isso para nós. Não é o protótipo que de Deus colocou para a gente. Em Colossenses fala que nós fomos feitos para viver em paz. Tudo que me tira a paz está errado.
O apóstolo Paulo fala, quando ele está sendo acusado diante do tribunal romano, ele fala para o rei, fala bem assim, Senhor, rei, ó rei Agripa, a minha consciência não me acusa, porque ele sabe que quem mora na consciência dele é o Espírito Santo de Deus. Ele estava em paz, sendo acusado de maneira falsa diante do tribunal. Nós fomos feitos para viver em paz. E eu quero orar, queridos, por 3 tipos de pessoas. A primeira é para você que ainda não encontrou a Cristo. A vida eterna só está em Cristo Jesus. Se você ainda não encontrou a Cristo, se você não aceitou Ele como Jesus, como o Senhor e Salvador da sua vida, este é o momento. Este é o momento que Deus vai mudar a sua história. E eu falo com um exemplo de vida. Ele vai mudar a sua história financeira, intelectual, ele vai mudar seu modo de falar, seu modo de agir, seu modo de pensar. Ele vai mudar o seu humor. Ele vai mudar tudo em você. Mas para isso você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador.